Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O pastor Emanuel é muito generoso na apresentação e bondoso. Me sinto honrado e grato ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez, revendo alguns irmãos, alguns apenas reconhecendo pela face, ainda não sei nome, não sei endereço, mas reconhecendo alguns irmãos da nossa última vinda e esperançosos no Senhor, naquilo que, por sua graça, Ele poderá e haverá de fazer. E quero trazer também um abraço aqui da família. A Nanda, minha esposa, não pôde vir. Ela está lá com toda a sua família também, a mãe, irmã, cunhado, as sobrinhas, os filhos, né? Thomas e Timóteo. Quando eu cheguei ontem aqui, vi o Acampa Dentro, já consegui ver as crianças correndo e dando trabalho aqui às professoras, certamente. Então, vão chegar mais 2 crianças aí para somar no trabalho. Fico feliz pela igreja continuar avançando como obra de Deus, igreja de Deus. Meus irmãos, nessa manhã nós vamos iniciar um sermão que só vai terminar à noite. Mas fique tranquilo que não vai ser uma vigília diurna. Eu quero dividir esse sermão em 2 partes. Então nós teremos a primeira parte agora pela manhã e a segunda parte do sermão à noite. E nós vamos expor Abacuque, capítulos 1 e 3, e o capítulo 2, como miolo, ele vai ser atendido minimamente nos 2 sermões. Mas antes de lermos o texto, eu queria começar lendo uma letra de uma música do cancioneiro popular cristão, de uma banda que ficou conhecida talvez ali nos últimos 5, 10 anos, chamada Palavra Antiga, onde o escritor, o autor, compositor, ele faz alguns questionamentos que são interessantes, um tanto quanto intrigantes. A música começa dizendo o seguinte: Deus, onde estás? Eu te procuro, te procuraria na porta dessa rua. Deus, onde estás? Olha o que eu vejo agora. O menino dançou sem roupa. O menino botou na boca um doce com gosto de fel. Deus, onde estás? A igreja arrancou o sino. O homem esqueceu o menino. Fez castelo de ouro e prata e perdeu a vida. Deus, onde estás? Eu passei por aquele palco, vi um grande homem fardado que gritava ao povo: dinheiro sem piedade. O homem passou e se esqueceu da dor que sangra dentro do peito. Dentro do peito. Deus, onde estás? Te procuro. Te procuraria no beco dessa rua. Talvez o profeta Abacuque tivesse um grito parecido a fazer quando escreveu o seu livro. Obviamente que ele não fez uso da mesma lírica poética que o compositor que eu acabara de ler. Mas ele também tem algo a nos falar e tem uma queixa, uma reclamação a ser estendida aos céus. E ele registrou isso na forma de palavras. Antes de nós lermos o texto, eu queria ter mais um momento de oração. Se você puder, curve a sua fronte, fale com o Senhor e peça para que Deus, por sua graça e pelo poder do Espírito Santo, Ele ministre a você. E que você saia daqui tendo a convicção de que ouviu a voz do Senhor. Não é apenas a voz do pregador, a voz do profeta, mas a voz de Deus. Que Deus fale por meio de Abacuque, que Deus fale por meio da nossa vida, e que nós ouçamos pelas Escrituras a voz do Senhor. Vamos orar, vamos ter esse tempo de oração. Pai, nós te somos gratos, porque o Senhor tem nos abençoado como teu povo. E dentre tantas bênçãos que temos recebido, uma das maiores de todas é o fato de nós termos a tua palavra, em nossa própria língua, nas nossas mãos. Obrigado a Deus pelo santo livro do Senhor, pelo qual o Senhor fala com a tua igreja ainda hoje. Te agradecemos, a Deus, porque temos o privilégio de nesse dia tão precioso, o dia do Senhor, em que o nosso coração já é apontado na direção do descanso eterno, nós podemos nos ajuntar
diante do trono de Cristo e inclinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos o que assim diz o Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, traga resposta para as nossas inquietações, encoraje-nos, ó Deus, e nos faça sair daqui esperançados pelo Senhor e pelas promessas que vêm da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, você que está em sua casa também pode acompanhar-nos na leitura. Abacuque, capítulo 1, a princípio eu quero ler apenas os versículos de 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. E nós vamos ouvir o clamor, o fardo, o peso de um homem diante das injustiças que estavam presentes à sua época. Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença, a palavra aqui é interessante, que no hebraico pode ser traduzida como peso ou fardo, que foi comunicado, revelado do Senhor para o profeta Abacuque. E diz assim, versículo 2: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Se você stalkear aí o Google, a geração Google, e colocar assim, os principais eventos de 2024, e a previsão dos principais eventos para 2025, você vai se deparar com as piores notícias. As tragédias vão estar ali na capa das matérias dos principais sites, blogs e afins. Parece que o mundo no qual vivemos não é muito diferente daquele mundo da época de Abacuque. Ou você não vive numa realidade, talvez se você não estivesse no Brasil, mas no Brasil não é difícil nós enxergarmos a injustiça tomando lugar nos palcos e nos tribunais da justiça. Não é difícil vermos no Brasil crueldade, violência, atrocidades de toda sorte. Não é difícil olharmos para o Brasil e percebermos que a verdade é solapada pela mentira. Não é difícil nós abrirmos os nossos olhos e enxergarmos, seja na TV, seja nos jornais, as notícias que mostram que vivemos um verdadeiro caos. Caos social, um caos moral, um caos que se projeta na economia, um caos espiritual. Se você começar a fazer um passeio rápido, a começar até por essa cidade, nas principais igrejas, onde os sinos já foram derrubados, e aquelas figuras fardadas dos supostos pastores, bispos, apóstolos, pai-apóstolos, sacerdotes e coisas dessa natureza, estão vendendo um outro evangelho. E diante de toda essa realidade, cabe-nos um clamor semelhante ao de Abacuque. A pergunta é: Deus, onde estás? E por mais que isso pareça estranho, pareça um queixume de um menino mimado, dizendo para o pai assim: por que o Senhor não resolve essa situação? Na verdade, a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que essa é uma expressão de fé, na forma de lamento. Ou você nunca leu algo parecido nos Salmos? Quando o salmista, diante da dor que pesava sobre o seu coração, dizia: Senhor, onde estás? Apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Deus, tu não vês que os inimigos tripudiam sobre nós? Senhor, por que tu não moves o teu braço? Olha para nós, para a nossa situação. Isso é representado no saltério, e para muitos isso é tão somente queixa. Mas veja, isso não está sendo feito contra Deus, mas para Deus. E há uma diferença significativa. Enquanto que a queixa é contra Deus, é um alardo dos lábios e do coração humano, querendo inquirir Deus, colocar Deus contra a parede e exigir dele explicações e respostas. O lamento não. O lamento é o derramar do fardo diante dos pés do Senhor. É o derramar do coração dizendo: Deus, eu não entendo, eu não compreendo, não faz sentido, não justifica, mas estou aos teus pés, tornando esse fardo, esse peso conhecido diante do Senhor por meio da oração.
Isso não é uma queixa, porque Abacuque não está falando de Deus para os homens. É um lamento, porque Abacuque está falando do seu coração e dos homens para Deus. E há espaço para isso na Escritura. Ou você acha que a vida é toda explicável? Você entende tudo o que acontece com você? Todas as coisas que já aconteceram, todos os fatos, você consegue historiciar a sua história dizendo assim, olha, entendo tudo. Tudo que Deus fez na minha vida faz sentido, pastor. Tudo aqui é preto e branco, entendo completamente. Se você é alguém que consegue discernir todas essas coisas, parabéns. Você talvez seja de outro planeta, porque eu acho que é impossível disso acontecer. Nem todas as coisas que acontecem conosco, nem todas as coisas que acontecem no mundo, nem todas as coisas que acontecem no palco da igreja, são da nossa perspectiva, lógicas e explicáveis. Nem tudo. E é por essa razão que muitas vezes o nosso coração se lança a esse santo desespero de colocar-se diante do Senhor e dizer assim, Senhor, dá cabo do perverso. Senhor, não permite que essa maldade se estenda. Senhor, interrompe, intercepta essa crescente da violência, do distúrbio moral no mundo. Senhor, eis-nos aqui, teu povo. Será que não nos ouves? Será que não nos vês? Abacuque está vivendo essa realidade. Nós não sabemos, talvez, muito sobre Abacuque. A Bíblia não o apresenta, não há uma descrição clara sobre os seus antecedentes, mas o que nós sabemos é que Abacuque está vivendo naquele período, ainda pré-exílico. Ele é um dos famosos profetas menores, e entenda-se por menor aquele que escreveu em menor quantidade. Ele não é menor em importância, não é menor em valor, ele é menor porque a quantidade dos seus escritos é um tanto quanto díspare, quando colocado ao lado, por exemplo, de Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel talvez, um pouco maior do que os demais. Mas a gente olha para esse homem, e ele está carregando um fardo no seu coração, diante da imoralidade que estava posta dentro de Jerusalém. Veja, a crise de Abacuque não é em relação à suposta prosperidade da maldade no mundo. A crise do profeta é porque essa maldade, essa crueldade, essa violência, é interessante que a palavra violência aqui, em hebraico, é Hamas. Você já deve ter ouvido essa palavra, tanto quanto recentemente. É a crueldade manchada pelo sangue. Mas onde é que isso estava acontecendo? Era no arraial dos filisteus? Era nas tendas dos amonitas, moabitas, edonitas e assim por diante? Não. Ele está falando de um circo que foi montado dentro de Jerusalém. Por que isso aconteceu? Isso é revelado para nós no versículo 4, quando diz que a lei se afrouxou. Me parece que todas essas coisas que são remontadas por Abacuque no seu discurso diante de Deus, na forma de um clamor, de uma súplica, de um lamento, tem a ver exatamente com esse ponto crucial. A lei se afrouxou. E vamos ser sinceros, todas as vezes que no coração humano a lei se afrouxa, todas as vezes que a lei divina, a palavra de Deus, é tida como algo de só menos importância na vida de um indivíduo, a desgraça, o caos, ele acompanha essa atitude de desvio. A gente olha lá para Gênesis 3, a gente percebe que Deus havia imprimido a sua lei e dado a lei ao primeiro sacerdote Adão, dizendo, olha, você não pode comer desse fruto, dessa árvore que traz conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você fizer isso, certamente você morrerá. E os nossos pais acharam que poderiam ser o que Deus disse que eles não poderiam ser, porque não bastava ser imagem e semelhança. A oferta de Satanás é, vocês podem ser como Deus, iguais a Deus. E seduzidos então pela voz sorrateira e sagaz de Satanás, eles atenderam a proposta, comeram do fruto. E dali por diante, o caos se estabeleceu na história até hoje. Então, o pecado e o apartar-se da lei, o distanciar-se da voz do Senhor, é sempre o grande abre-alas para toda a sorte de imundícia que nós conhecemos no mundo. Então nós olhamos para as guerras, para as fomes,
as crises, os cataclismas, as coisas terríveis, como por exemplo esse furacão agora, e todas essas coisas acontecendo, e nós queremos reputar a Deus culpa e atribuir sobre Ele, mas nos esquecemos que todas essas coisas denunciam ao homem a realidade ainda incontida do pecado. O pecado, meus irmãos, essa rebelião do homem em relação a Deus, é o que causa toda desordem no mundo. E nós não podemos nos esquecer disso. Se a gente olhar até para a história da igreja, você chega ali no século XVIII, por exemplo, quando o movimento mais racionalista do iluminismo e todas aquelas coisas começaram a questionar a veracidade da palavra de Deus, a autoridade, a inerrância, a inspiração bíblica, e começaram a se perguntar dizendo o seguinte: será que isso aqui é palavra de Deus mesmo? Ou parte disso? Será que nós não estamos lendo um livro mítico, de ficção, de lenda, de fábulas? E quando a palavra de Deus então foi abandonada, nós percebemos que a igreja declinou. Se você volta na história um pouco mais, logo depois ali do século III, século IV, quando a palavra de Deus também foi deixada de lado e a lei divina, sobretudo, se afrouxou, a igreja entrou no marasmo e num declínio que só quase um milênio depois isso foi restaurado, apesar de Deus sempre manter os seus remanescentes. Mas esse é o ponto. O cuidado que nós precisamos ter em relação à lei do Senhor. Essa lei que se afrouxa não era apenas as leis dos tribunais. Isso também. Mas, sobretudo, era a lei divina. Os sacerdotes da sua época já estavam vendidos ao sistema. Corrompidos no coração. Negociando para comer da gordura das ovelhas. Aquilo fazia com que a denúncia e a palavra de Deus fosse colocada de escanteio. E por causa disso, toda sorte de males se introduziram dentro da nação de Judá. Meus irmãos, não existe nada mais importante para nós enquanto igreja do que entendermos o nosso lugar como guardiões, defensores e propagadores desta palavra. Nós não podemos nos afrouxar dessa lei. Não podemos nos apartar dessa palavra. É por meio dessa tribuna que Deus governa o seu povo, dirige a sua igreja. E todas as vezes, seja do ponto de vista agora coletivo, seja na sua vida particular, e você sabe disso, você é feito da mesma matéria que eu. Todas as vezes que nós nos distanciamos do Senhor e começamos a negociar alguns princípios da sua palavra, isso desemboca em ruína e declínio espiritual sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você sabe disso. Deixe de atentar à palavra de Deus. Deixe de ler a Bíblia. Deixe de meditar nesse santo livro. Deixe de digeri-lo na sua alma. Deixe de abraçar-se com a palavra. Tome o caminho da rebelião. E você vai ver que não diferentemente o seu coração será tomado pelas mesmas marcas da impiedade deste mundo. O que nos sustenta, o que nos segura, o que nos amarra é a palavra de Deus. Essa lei aqui é a lei que dita todas as outras leis. É por essa lei que a igreja é regida. É diante dessa lei que nós nos submetemos e curvamos o nosso coração. E porque essa lei se afrouxou, toda sorte de maldades se estabeleceram no seio de Jerusalém. Cuidemos, irmãos. Essa é a lei que não pode ser afrouxada. Pelo contrário, é pela palavra que Deus nos aperta. É pela palavra que Ele nos torce, que Ele nos dobra. Porque se o Senhor nos soltar e nos entregar a nossa própria sorte, ai de nós. Mas veja, há algo aqui que eu ainda queria pensar com vocês. Abacuque, ele está diante de uma realidade em que Deus está silenciado. Há um silêncio de Deus que vai ser quebrado no versículo 5, e daqui a pouquinho a gente vai ler, mas a priori ele está naquela sensação: eu estou orando, clamando, suplicando, mas a pergunta por trás de tudo isso é: Senhor, onde estás? Onde estás, Senhor? Não é assim que ele começa? Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Você, cristão, já teve essa sensação? De estar semanas aos pés do trono de Deus, está derramando diante dele a sua causa, suas angústias, suas perturbações,
aflições e inquietações, e a única coisa que você recebe do outro lado é um ensurdecedor silêncio. Ou você nunca teve essa experiência de achar do lado de cá, de supor do lado de cá, que o lado de lá não está ouvindo? É como se estivéssemos falando com as paredes, discussando com o vento, erguendo a nossa voz o nada. Parece que Abacuque retrata uma experiência que pode ser tida como modelo e paradigma para a experiência de muitos de nós. Eu lembro que o salmista registrou também expressões do tipo assim: Senhor, por que não me ouves? Por que não me escutas, ó Deus? Por que tardas em me responder? É o silêncio ensurdecedor de Deus. E a gente tem a sensação de achar que essa aparente indiferença divina e esse silêncio do Senhor é Deus dizendo assim: eu não me importo. Só que a continuidade do texto bíblico, a gente vai ver isso agora, mostra que na verdade o Senhor já tinha um plano todo sábio, muito bem orquestrado, muito bem alinhado e desenhado para cumprir o seu propósito. Abacuque não sabia ainda, mas ainda que em silêncio, o Senhor Deus tinha o melhor de todos os planos. Sabe, meu irmão, diante do incompreensível silêncio de Deus, nós precisamos aquietar o nosso coração e saber que Ele tem um plano. O Senhor tem um controle da história. Ele é o Deus soberano, todo-poderoso, sábio e perfeitamente bom. A palavra dele nos diz que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu acerca de um Deus assim que trabalha em favor daqueles que por Ele esperam. Mesmo quando Ele está silencioso, mesmo quando Ele não está agindo por meio dos trovões, raios e relâmpagos, é preciso que entendamos que Deus também tem o seu caminho silencioso na tormenta. Lembre-se do profeta Elias, o episódio em que ele foi levado pelo Senhor a pregar contra os 450 profetas de Baal. Ele defronta-se com Jezabel, com Acabe, e ele gera toda aquela celeuma no reino, em nome de Deus, em nome da verdade do Senhor, e depois ele cansa. E ele resolve correr e fugir, Deus ao encontro dele, e o alimenta misteriosamente. Elias foi o primeiro homem a comer churrasco, carne de churrasco na boca de um corvo. Então o bico do corvo chegava, tinha comida, o anjo levantava, dizendo: levanta-te, come, bebe, porque é longa a tua jornada. E assim aconteceu por 2 vezes, até que ele se trancafiou numa caverna, entrou num estado de marasmo. Martin Lloyd Jones vai dizer que era uma depressão espiritual que tomara conta do coração daquele homem, e de repente Deus resolveu visitá-lo, e houve fogo, e houve um tufão. Aí ele diz assim: mas Deus não estava lá. De repente a Escritura diz que veio uma brisa suave, um vento calmoso, e dali Deus falou ao seu profeta. Meus irmãos, até o silêncio de Deus fala. Até por meio do silêncio Deus está comunicando-nos algo, tratando algo no nosso coração, talvez fazendo-nos curvar a nossa cerviz, reconhecendo que quem é soberano é Ele, quem faz o que quer é Ele, quem tem as respostas é Ele, e que Ele não deve explicação para ninguém. Porque, vamos ser também sinceros por aqui, a gente muitas vezes se acha secretário de Deus. A gente acha que Deus tem que passar a agenda dele, as suas atividades na história, o que Ele pensa em fazer, o que Ele tenta em fazer. Mas, meu irmão, o silêncio de Deus é para nós um discurso. E Ele está dizendo assim: quem é Deus sou eu. E eu não devo explicação para ninguém. Quando Ele quer revelar a sua vontade, Ele o faz. Quando Ele não quer, Ele não o faz. E Ele não tem obrigação em fazer, porque quem é Deus é Ele. E nós precisamos entender que até o seu silêncio é um discurso pedagógico ao nosso coração, para que confiemos na sabedoria dEle. Durante a pandemia eu aprendi algo com o Senhor, que
isso está agora introjetado no meu coração. Naquele período, a gente dizendo assim, e agora, vacina, ciência, e aquilo outro, e ninguém sabia de nada. Eu acho que você passou pela mesma sensação de um mundo ignorante, onde todos os saberes, os homens mais inteligentes, se deparavam com o absurdo de um vírus que até então não tinha a mínima solução, explicação. E aí a gente ficava fazendo as nossas expectativas futuristas. Nós começamos a dar uma de videntes da história, né? E todo mundo tinha uma previsão da história. Naquele momento todo em que ninguém sabia de nada, ninguém sabia os próximos passos, ninguém sabia as próximas notícias, o que haveria de acontecer nos próximos anos, me ocorreu ao meu coração, pregando sobre Abacuque, numa live, olhando para uma câmera, me ocorreu ao coração a palavra que dizia o seguinte: você não precisa saber de tudo, você precisa confiar naquele que sabe. Você não precisa ter todas as respostas, você precisa confiar naquele que tem todas as respostas. Você não precisa de todas as explicações, você precisa confiar naquele que tem o plano nas suas mãos. E como aquilo trouxe tranquilidade ao meu coração, era o silêncio de Deus, era a aparente falta de resposta de Deus. Mas no meio de tudo isso, Deus estava falando pelo silêncio. Abacuque está dizendo: Senhor, Senhor, onde estás? Até quando clamarei e tu não me escutarás? Eu sei, irmãos, que muitas vezes nos sentimos assim, mas devemos aquietar o nosso coração, lembrando que até mesmo por meio do seu silêncio, Deus fala e age na história. Ele não está inerte, ele pode até estar em silêncio, mas nunca inerte. Descanse o seu coração. O Senhor, há uma música, né, do métier pentecostal, que diz assim: mesmo quando está em silêncio, ou quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Nós cremos nisso. Deus age na história, mesmo em silêncio. Deus tem um plano, Ele tem a história nas suas mãos. Versículos 5 em diante, até o versículo de número 11. Vede entre as nações, olhai, veja, agora o silêncio é quebrado, certo? A suposta mordaça que Abacuque achava que Deus estava com ela, foi arrancada, e ele agora ouve o Senhor. Deus não está mais em silêncio. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Dê uma pausa aqui. O que é que você entende com essa declaração divina? Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo assim: gente, resolvi agir. Resolvi ouvir e atender às orações de vocês. Vocês ficarão pasmos, estupefatos, maravilhados, diante do que eu vou fazer. Eu fico imaginando agora, Abacuque puxando a cadeira, dizendo: eu vou sentar, eu quero ouvir. Bem, todo mundo, faz silêncio, faz silêncio. Nós precisamos ouvir. Deus resolveu falar, e Ele disse que ia fazer algo extraordinário. Só que agora tinha um problema. Quando Deus disse o que Ele iria fazer, o método de Deus, o modo de Deus, trouxe um outro fardo para o coração de Abacuque. E é sobre isso que a gente vai pensar agora. Veja, o que é que Deus diz? Pois eu, o Senhor. Versículo 6. Eis que suscito os caldeus. Opa, peraí. Deus, o Senhor está dizendo que vai agir, que vai tratar com a violência do seu povo, que vai mitigar a maldade de Jerusalém, que vai extirpar essa injustiça que é prevalecente no nosso meio. Mas peraí, Senhor, o Senhor está dizendo que o instrumento para que isso aconteça são os caldeus. Deus, o Senhor entendeu bem a minha oração? Me fiz entendido quando orei ao Senhor, Deus, porque agora sou eu que não estou entendendo mais. Os caldeus aqui tem a ver com o Império Neobabilônico. Você lembra lá daquela força cruel na figura de Nabucodonosor, que sitia Jerusalém, antes derruba a Síria. Haviam 3 grandes impérios como forças imperantes à sua época: a Síria, Babilônia e Egito.
A Assíria já estava enfraquecendo no seu poder militar e conquistador. O Egito já estava ali no meio de campo fazendo aliança com quem fosse ganhar. E a Babilônia estava numa ascensão. Agora Deus está dizendo assim, está vendo esse império aí, neobabilônico? Esses caldeus, pois é, eles vão me servir como instrumentos. Versículo 6 continua. Uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos, olha a notícia. Pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles são lei para eles mesmos, fazem o que querem. O texto continua, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Mas espera aí, nós estávamos clamando violência e tu não escutas, e agora o Senhor está dizendo que eles vêm para trazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as suas fortalezas, porque amontoando terra se tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Tente imaginar a face pálida do profeta Abacuque diante dessa declaração aterradora e agora um tanto quanto desanimadora de Deus. Se no primeiro momento a crise do profeta era o silêncio de Deus, no segundo momento a crise do profeta é o discurso de Deus. Se Deus estava em silêncio era ruim. Agora Deus resolveu falar, parece pior ainda, porque a notícia é aterradora. É intrigante como Deus, ao longo da história, revela a sua soberania e o seu poderio, não apenas sobre Jerusalém, Israel. O rei a essa época, muito provavelmente era Jeoaquim. Ele era o neto de Josias. Você tinha Josias, Jeoacás, Jeoaquim. Josias foi aquele homem que Deus usou para fazer as grandes reformas espirituais em Jerusalém. É ele quem coloca para fora os postes ídolos, os baalins, todas aquelas ofertas que eram praticadas, inclusive dentro do templo, a falsos deuses, são lançadas fora. Ele reabre o templo, ele traz a lei de volta, chama o povo ao prumo, mas depois vieram reis que fizeram o que era mal perante o Senhor e trouxeram de volta as antigas práticas de idolatria. Muito provavelmente é Jeoaquim, e a razão para isso está no livro de Daniel. No capítulo 1 de Daniel, está escrito que Deus entregou Jeoaquim às mãos de Nabucodonosor. Antes de entrar no aspecto do método e do modo de Deus, preste atenção num aspecto aqui. No aspecto da soberania de Deus. A gente tem uma ligeira impressão de que Deus é apenas Senhor da igreja, que Ele tem palavra de Deus sobre o seu povo, que Ele domina sobre aqueles que se curvam ao seu governo. A Escritura nos ensina, meus irmãos, que Deus é rei sobre tudo e sobre todos. Deus nunca se propôs a ser um Deus tribal. Deus nunca quis ser Deus de uma nação, de um grupo, de uma etnia. Deus sempre se revelou nas Escrituras como Deus de todos os povos, Elohim, Deus de toda a criação, Deus de todo o universo. Todos os reis, todos os príncipes, todos os tronos, todos os reinos estão em posição de subserviência ao governo supremo de Deus. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer dela. Porque veja, o que está acontecendo aqui não está acontecendo a revelia de Deus. E esse é o ponto. A suposta prosperidade agora dos caldeus, a crescente maldade daquele povo contra Judá, os interesses conflitantes de Nabucodonosor e toda a humilhação que ele propunha para os seus vassalos, tudo aquilo
não estaria acontecendo em detrimento do governo de Deus. E esse é um ponto, irmãos. Às vezes a gente olha para a história e a gente vê coisas terríveis acontecendo, né? Isso acontece na nossa nação, acontece mundo afora, e a gente tem aquela sensação de que Deus perdeu a mão, de que Deus não consegue mais colocar o pé no freio, de que o Senhor não está com as rédeas da história no seu controle. E a gente tem a sensação, principalmente quando aqueles poderosos ascendem à grandeza dos seus impérios e do seu poder, de que agora Deus está meio que desarmado. Temos também uma falsa impressão e um falso entendimento de que o reino parasita de Satanás e o reino de Deus estão conflitando entre si. Sabe aquela ideia de duas forças se degladiando para ver quem vence? Aquele famoso, como é que chama aquele negócio de puxar a corda para ver quem vem para um lado? Cabo de guerra. A gente acha que Deus está fazendo um cabo de guerra com Satanás e com o império das trevas. É a sensação. Até nas nossas pantomimas, os jovens e adolescentes fazem aquele teatro, aí Satanás empurra de um lado, Deus empurra do outro, e puxa a corda, e vem para cá, e vem para lá, e no final das contas Deus vence. Isso é uma falácia. Deus nunca na história esteve medindo força e se degladiando com Satanás para ver quem vence, quem conquista. Lá em Apocalipse, diz que Deus, em Cristo, o cavaleiro, saiu vencendo para vencer. Veja, a vitória dele não é no final, ele já saiu vencendo para vencer. A palavra diz: Senhor dos exércitos é o seu nome. Daniel vai dizer: quem é Nabucodonosor? E o livro dele começa com a declaração contundente de que Nabucodonosor nada mais era do que uma peça no tabuleiro de Deus. Foi Deus quem entregou Joaquim a Nabucodonosor, e foi Deus posteriormente quem tirou, exonerou Nabucodonosor do trono e fez com que o império medo-persa ascendesse e concedesse todos aqueles editos de soltura para o seu povo. Deus tem Joaquim na mão, Deus tem Josias na mão, o que o teme, mas Deus tem Nabucodonosor na mão, Deus tem Ciro na sua mão, Deus tem Artaxerxes na sua mão, Deus tem os reinos e os reis deste mundo em sua mão. O soberano da história é o Senhor. E mesmo quando não entendemos os seus caminhos, podemos descansar o coração nessa verdade. O mundo é o mundo de Deus, a história é a história de Deus, os homens estão nas mãos de Deus. Deus tem o coração do rei em suas mãos e ele o inclina na direção que ele quer para o cumprimento dos seus propósitos. Isso descansa o nosso coração. Abacuque podia não entender nada, mas Deus estava dizendo a ele: fica tranquilo, Nabucodonosor está em minhas mãos, ele é uma peça no meu tabuleiro, o plano é meu, o timor é meu, o controle da história é meu, tudo está em minhas mãos. Quando você olhar para a sua própria história e se ver também nesses vexames, as coisas estão acontecendo, não estão saindo como você planejou, você projetou algo, não está dando certo, está fugindo do seu controle, fica em paz. As coisas não precisam estar no seu controle, elas já estão no controle de Deus. Calma, calma. O seu patrão que fica lhe perseguindo, ele está nas mãos de Deus. Os tiranos que assumem os poderes no Brasil, eles estão nas mãos de Deus. Todas as forças que tentam mitigar o avanço da igreja também estão nas mãos de Deus. O livro de Apocalipse para mim é sensacional, porque mostra que todas as forças, a trindade do mal, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos eles se levantam contra a igreja, mas no final todos eles caem, porque a vitória é de Deus e do Cordeiro, é a vitória do Cordeiro e da sua igreja. Essa é a realidade que nós aprendemos na Bíblia. Então, mesmo diante dos incompreensíveis caminhos de Deus, nós podemos descansar porque Ele é soberano e tem toda a história e os homens nas mãos. Mas há um ponto ainda que eu queria destacar aqui, que é a sensação de que Deus não parece tão lógico. E eu vou dizer para você, Ele não é. Deus não é cartesiano, Ele não é ocidental, Ele não pensa como você pensa, Ele não estrutura os seus planos como você e eu estruturamos. Deus tem outra mente, outros pensamentos, e a sua palavra diz que os pensamentos dele são mais altos, elevados do que os nossos. E os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. É uma sabedoria espetacular. Obrigado, reverendo. Preste atenção numa coisa, irmãos. Veja como Deus, por meio dos seus incompreensíveis caminhos, também revela uma estranha lógica.
quando a gente olha para a história, que lógica há, vamos ser sinceros, que lógica há em Deus resolver fazer de um menino inábil, com todas as suas debilidades juvenis, o menor da casa do pai, o menos bonitão, o menos robusto, o grande rei de Israel. Me pergunto e repergunto a você, que lógica há em Davi, e não outro dos seus irmãos, ser o grande rei de Israel? Que lógica há do ponto de vista humano? Nós não escolheríamos. Samuel não o escolheria. É tanto que ele chega na casa de Jessé, sai passando os olhos, dizendo, rapaz, esse é bom. Aí depois Deus vai falando, dizendo, não é, até que ele diz assim, tem mais algum aí? Aí tem um menino que está lá no campo, cuidando das ovelhas, esse não presta não, esse não é o ideal. E Deus diz, Samuel, você olha como os homens olham a aparência, mas eu vejo o coração, manda chamar esse menino. E com uma estranha lógica, Deus faz com que Davi assumisse o trono de Israel. Que lógica há em Deus mandar um profeta que estava na beira de um riacho e diz que as fontes secaram e o camarada já estava em crise. E diz assim, tem um lugar que eu vou mandar para você ir lá. Vai lá e vai ter, eu vou servir você com abundância. E aí ele chega, me refiro agora a casa da viúva de Sarepta. Chega na casa da viúva, coitada, só tinha um pouquinho de farinha e alguns ml de azeite. Que lógica há em Deus alimentar um pobre coitado com uma pobre coitada? E Deus faz com que aquilo se transforme em um feito extraordinário. Diz que a massa e a farinha sobravam e sobejavam, o azeite vinham trazendo ali as vasilhas e não acabava. Que lógica há? Que lógica há em Deus usar um povo truculento como os babilônicos para trazer justiça sobre o seu próprio povo? Que lógica há de Deus usar um povo mau para arrancar a maldade do seu povo? Que lógica há? Que método é esse? É estranho, aos olhos humanos não faz muito sentido. Mas tudo isso aponta para uma estranha lógica da redenção. Que lógica há em Deus ter se feito homem, assumido o madeiro, o lugar dos condenados, dos malfeitores? Que lógica há em Deus resolver operar a salvação por meio da cruz, da morte, do sangue de Cristo Jesus? Que lógica há? Você percebe como Deus tem os seus próprios métodos, os seus próprios meios, que nem sempre se fazem tão compreensíveis para nós. Talvez disséssemos, se eu fosse Deus, eu teria resolvido um plano de salvação que não envolvesse a cruz. Se eu fosse Deus, eu teria pensado num método melhor, num plano melhor, eu teria uma ideia melhor. Eu sei que você e eu também, nós somos bestas o suficiente para pensar nessas coisas. A gente acha que é melhor do que Deus. Eu sei disso, eu faço a mesma coisa. Mas, meu irmão, o que a Bíblia ensina é que Deus tem os seus próprios meios, os seus próprios métodos, as suas próprias maneiras, e são sempre confiáveis, mesmo quando não entendíveis. Ele sabe o que faz. Os seus métodos, seus caminhos podem ser estranhos, mas são sempre os melhores caminhos. A sua lógica pode não ser tão bem compreensível, mas é a melhor lógica, é a melhor razão, é a melhor ideia, é o melhor plano. E o livro de Abacuque parece nos ensinar isso. Deus nem sempre terá os métodos que esperamos, sabe? Você ora de um jeito, dizendo assim, a Deus, olha, pastor, cheguei no gabinete, pastor, vim aqui conversar, porque assim, orei, pastor, desde a infância, por um rapaz alto de 1,80 m, olhos azuis, capa de revista de modelo, mas aí Deus mandou um baixinho de 1,30 m, careca, barrigudo, Senhor. E aí Deus vai usar aquele irmãozinho abençoado para trazer mais graça e paciência para você, minha irmã, santificando o seu coração. Por mais que a brincadeira seja esdrúxula, mas o ponto que eu quero que você entenda é que nem sempre Deus vai responder às nossas orações
como nós queremos. Nem sempre Deus vai assinar o nosso cheque em branco, dizendo assim, olha, tá bom, meu servo, eu estou aqui para fazer todos os seus desejos. Se assim o fizesse, o Deus seria você e não ele. Se Deus tivesse para atender todas as nossas vontades, a gente mudaria de cadeira. Porque, na verdade, nós nos tornamos deuses e ele o nosso serviçal, o nosso amo. Mas, na verdade, ele quer que nós aprendamos a confiar nele. Mesmo quando os seus métodos, as suas respostas, as nossas orações não forem aquelas que nós mais desejávamos. E eu sei, escute isso, que muita coisa na sua vida e na minha vida vão acontecer conforme não planejamos. Muita coisa na nossa vida vai sair conforme não esperamos. Muitas orações vão ser respondidas conforme não desejávamos. Não tem problema. Entenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os seus planos são retos e bons. A sua vontade pode ser até legalzinha, mas a dele é boa, perfeita e agradável. Os seus planos podem até ser muito bem ajustados, mas somente os planos dele são retos, fiéis e justos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Passareis a orar, e me buscareis, e me invocareis, e me deixareis ser achado por vocês, quando me buscarem de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, e de todo o vosso entendimento. Que Deus é esse que tem pensamentos sobre nós, tem planos sobre nós. Um Deus gigante, deveria estar preocupado com as galáxias. Ele se preocupa com José, Maria, André, João, Carlos, Dona Terezinha. Ele se preocupa com gente como a gente, tem pensamentos a nosso respeito, tem planos que envolvem a nossa história. Que Deus glorioso, cujos planos, nem sempre compreensíveis, são sempre os melhores. Falei isso para Levi, falei para o conselho. Humanamente falando, estar aqui hoje é estranho. É ilógico. Depois eu vou contar a história para os irmãos. Mas não faz sentido. Está alguém aqui nessa noite pregando para você, dizendo assim, eu creio na estranha lógica de Deus. Eu confio nos caminhos incompreensíveis de Deus. Confie em vocês também. Ele sempre sabe o que faz. Quero encerrar. Versículos 12 a 17. À noite a gente termina. Encerrar parte 1. À noite a gente vai para a parte 2. Não és tu desde a eternidade. Agora é Abacuque falando. Agora a réplica do profeta. Deus falou. Abacuque agora está dando a sua réplica para Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Certo é que não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que, Senhor, tu fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, o inimigo, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, pois, isso? Acaso continuará? Por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos. A fala de Abacuque, ela começa tecendo algumas verdades e alguns elogios ao caráter de Deus. Tu és bom, tu és desde a eternidade, tu és puro de olhos, eu sei que não toleras o mal, eu sei que não tratas o pecador e o iníquo como inocente, sei de tudo isso, Senhor. Mas ele ainda tem uma crise. Mas por que permites que eles venham contra nós? Senhor, ainda não faz sentido
nenhum. E aí o capítulo 2 eu não vou ler, você lê em casa, é o dever de casa para vir à noite. E o final agora do capítulo 1, emenda com a resposta de Deus no capítulo 2. E sabe como é que Deus resolve aquietar o coração do seu profeta? É dizendo o seguinte: no primeiro momento, ele diz assim, olha, fica tranquilo, eu estou ouvindo e estou vendo. Fica tranquilo, eu tenho todas as coisas na minha mão, eu tenho um bom plano. Agora ele está dizendo assim, fica tranquilo, eu sou o justo juiz de toda a terra. Sabe, meus irmãos, o capítulo 2 é uma sentença de Deus, não mais contra Judá e Jerusalém. É uma sentença de Deus contra a Babilônia. E Deus está dizendo assim, eu quero acalmar o seu coração. Você que olha para o mundo e fica dizendo assim, Senhor, onde estás? Seja dentro da igreja ou fora da igreja, por que a maldade prospera? Por que os meninos, usando agora a poesia do Marcos Almeida, por que os meninos andam nus pelas ruas? Porque a violência ganha plataforma no nosso país e nada acontece. Por que a justiça é cega, Senhor? E o capítulo 2 é uma resposta de Deus dizendo assim, eu sou o Senhor justo. Os iníquos não ficarão sem a punidade dos seus pecados. O mal não ficará sem acerto. O que Deus faz no capítulo 2 é mostrar a fatura da Babilônia. Dizendo assim, fique em paz, Abacuque, vai chegar aquele momento em que a fatura vai chegar para eles também. E ainda que eles me sirvam temporariamente como instrumento de disciplina sobre Israel, eles não ficarão impunes. E Deus vai corrigir e vai arrancar o mal desse mundo, meus irmãos. A esperança que temos é que mesmo no mundo de justiça cega, nós temos um Deus justo que vê todas as coisas. E a sua palavra diz que no final da história, Ele haverá de estabelecer o seu trono de justiça, onde Ele julgará todos os povos e todos os homens conforme as suas obras. Naquele dia ninguém escapará. É o juízo implacável e inescapável de Deus, que já está montado no plano do universo, mas um dia se estabelecerá na terra e todos os homens serão convocados à sua presença. Naquele dia, o injusto não terá mais a sua prosperidade pela injustiça. Naquele dia, a maldade não mais tripudiará sobre a verdade. Naquele dia, o injusto não mais escarnecerá dos justos. Naquele dia, o império das trevas não levantará mais o seu cetro de desonra contra o império de Cristo Jesus. O trono do Rei justo está estabelecido nos céus, e Ele haverá de colocar em ordem a casa manchada pelo pecado. Meus irmãos, essa é a esperança que nós temos. Ao invés de sermos justiceiros, esperarmos dos homens, com todas as nossas expectativas, que essa casa seja arrumada, precisamos alterar os nossos olhos aos céus e lembrar que o Senhor está no seu santo templo, de onde Ele rege e governa justamente tudo o que acontece no mundo. Você está sofrendo injustiça? Sua família? Você vem sofrendo injustiça na sua vida? No seu ambiente de trabalho? No seu casamento? Você se percebe como alguém que é sempre vítima da maldade e circunstâncias cruéis dos homens? Aquiete o seu coração. O Deus justo está vendo todas estas coisas e Ele vai reclamar e vindicar a honra dEle, fazendo justiça. Esse dia vai chegar. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Você não precisa comprar essa briga para você. Lembre-se, meu querido irmão, a vingança pertence ao Senhor. Ele a retribuirá. Ele fará o que deve ser feito. Ele é o justo juiz. Não cabe a nós, cabe ao Senhor. Talvez você que está aqui, você que me escuta, agora eu encerro de verdade dizendo o seguinte: talvez você esteja preocupado com a injustiça do mundo, com a maldade do mundo, mas você deveria se preocupar, meu irmão, com a maldade do seu coração. O maior problema do homem e o maior problema do mundo não é nesse ecossistema de desigualdade, injustiça social, humana. Não é de ordem econômica, política.
O maior problema do homem é o problema do pecado. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. Deus enviou Jesus, a justiça de Deus. E quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos a sua justiça sendo imputada na nossa conta. E a palavra diz que nós somos livres nele de todo juízo, de toda condenação. Porque ele na cruz do Calvário bebeu todo o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Sorveu até a última gota, de modo que agora nele, todo aquele que crê é livre desse juízo, porque recebeu a sua justiça. Mas se você não está em Cristo, tema. Você está diante de um juiz, que um dia vai lhe chamar para um acerto de contas. Se você ainda não está em Cristo, olhe para cima e tente enxergar. Existe uma sentença de juízo que está suspensa sobre a sua cabeça e a qualquer momento ela pode ser derramada. Se você não está em Cristo, furja agora mesmo da sua vida de rebelião para os pés da cruz. Clame por misericórdia e confie na justiça de Cristo que foi providenciada do alto dos céus para justificar o pior dos pecadores. Cristo satisfez a justiça de Deus. Por isso que nós não seremos mais julgados como os ímpios. Haverá um outro tipo de julgamento, porque nós temos agora um advogado fiel e justo, que se coloca como nosso intercessor ao lado de Deus. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhum juízo, nenhuma condenação. Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento. Hoje à noite, nós vamos continuar o sermão. E o capítulo 3, eu gosto de dizer que é uma mudança de paradigma do livro, porque o profeta se torna poeta. O lamento se transforma em louvor. Os olhos são tirados da terra e colocados nos céus. E o que é que leva? Então, alguém que começa o livro com queixas profundas, terminá-lo em louvor contundente. Nós veremos isso essa noite, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade. Te louvamos porque o Senhor fala conosco por meio do teu precioso livro. E pedimos em nome de Jesus que essa palavra possa trazer conforto ao nosso coração, ânimo e encorajamento à nossa fé. Ó Deus, se há alguém no nosso meio se sentindo abatido, desanimado, porque ora e aparentemente não se sente ouvido, que de alguma forma olha para a sua volta e vê a prosperidade falsa dos ímpios, enquanto padece os horrores deste mundo, e então lamenta-se em sua fé, talvez dizendo como Asaf, de que valeu guardar puro o meu coração. Que nessa manhã, ó Deus, o Senhor possa ter trazido as respostas necessárias, e que nós possamos sair daqui conscientes de que o Senhor é um Deus sábio, tem sempre um bom plano, um Deus soberano, que tem o controle de toda a história, e um Deus justo, que julga e julgará todas as coisas retamente. Que isso traga ao nosso coração quietude, que possamos descansar, e que o Senhor continue falando conosco nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Deus abençoe.